Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo uma boa madrugada, dependendo da hora que você estiver vendo o nosso vídeo. Eu sou Isa Toledo e esse é mais um Blá Blá com Isa Toledo. Depois de muito tempo, eu já até me perdi um pouco em questão de gravar, porque faz muito tempo que eu não gravo, então fica meio difícil. Eu não me lembro mais ou menos como grava, eu sei que eu deveria estar olhando pra câmera, mas eu estou olhando pra tela, então eu perdi um pouquinho do jeito. Mas a gente precisa falar de uma série que lançou recentemente, no qual eu peço desculpa a vocês, mas eu fiquei viciada por ver dessa série. Tanto que eu comprei até o livro que foi baseado na série, que é a série de Tremembé, lançada pela Amazon Prime Video, feito pelo jornalista Ulysses Campbell. Eu vi muita gente falando, porque romantizou os presos, porque tal, porque isso e aquilo. Só que eu como uma pessoa que gosta muito de true crime e já conhecia mais da metade dos casos que estavam ali envolvidos, a coisa principal, né? José von Stoffen, Elisa Matsunaga, Sandrão, caso Nardoni, Irmãos Cravinho, que mais? Roger Abdelmaci. Eu gostei bastante dessa série, porque, gente, assim, você ter o presídio de Tremembé aqui perto e você não ficar curioso por que acontece lá dentro, me desculpe, mas se você gosta de caso criminal, você com certeza gostaria de saber o que acontece lá dentro. E eu, sendo bem sincera, não vi muita essa questão da humanização. Ou romantização, como eles falam. Sim, humanizaram porque são seres humanos. Mas eu não achei que teve muita romantização. Não achei. Porque você vê ali que eles realmente continuam sendo as mesmas pessoas que cometeram os crimes lá dentro da prisão, como é o caso próprio do Roger Abdelmaci. Se você não assistiu a série ou não sabe o que aconteceu, é um leve spoiler, mas dentro da prisão, o crime que o Roger Abdelmaci, se você não sabe o crime que ele cometeu, pesquisa, porque eu não posso falar aqui por conta para derrubar o vídeo. Mas lá dentro da prisão, ele pediu para um outro presidiário, que também era doutor, fazer um laudo para ele poder sair de lá, porque ele sabia que ele ia morrer lá, na cadeia. E aí descobre tudo mais, ele volta pra cadeia, tá até lá hoje. Só que eu não acho que humanizou, são seres humanos, como eu falei antes. Como fala muito da Sony Stoffen, você coloca música perigosa, né? Eu sei que eu sou bonita e gostosa pra fazer ela, mas se você pegar todas as pesquisas, todas as pessoas que entrevistaram a Suzane, até os policiais, você vai ver que ela é uma mulher manipuladora. Então essa imagem é a imagem que ela passa. Você vê ali dentro da série que ela manipula ali a Sandrão pra dar entrevista, pra não sei lá o quê. E depois ela como é que fala? Dá uma puxa de pano na Sandrão. O que é verdade, o que a gente viu não, ó. O que saiu nas notícias na época, né? Que elas têm a rixa aí por causa da máquina de costura que ganhou do Gugu. Mas, em minha humilde opinião, eu fiquei viciado nessa série. Eu peguei pra ver com a minha mãe. A gente pegou, acho que sábado. Acho que foi sexta que lançou a série, deixa eu ver. Foi sexta que lançou a série. No sábado, dia 1º, a gente tava aqui em casa assistindo. E a gente pegou pra ver os 5 episódios. Porque são 5 episódios de 50 minutos no máximo. Inclusive, eu achei até que era pouco. 50 minutos. 5 episódios de 50 minutos. Pra mim, podia ser uns 10 episódios de 50 minutos. Porque, spoiler, deixaram o final em aberto. A gente não sabe o que aconteceu. Apesar que a gente sabe que a maioria dos caras estão livres hoje em dia. Mas a gente não sabe o que aconteceu depois do ponto que acabou a série. Eu quero muito que tenha uma segunda temporada? Quero muito. Apesar de saber o que acontece, entre aspas, que os caras no final vão estar livres. Outra coisa. Tem muitos casos ali, e no livro do Ulisses, que a gente vê muito por cima. Tanto que tem casos ali que não tem tanta tempo de tela. Como o Lindenberg, o Gil Rugai, o Pimenta Neves, o Arce Filó. Qual outro caso mesmo? Eu tô tentando lembrar. E a gente também teve outros casos de não tanta mídia, como a gente teve o caso da Cássia, que na série se chama Cássia, Poliana.
mas que são tão mais cruéis do que os próprios casos midiáticos. Tanto que no livro do Ulisses, que inspirou a série, ele fala sobre esses outros casos e casos de pessoas que não entraram na série, como é o caso do Robinho e do Bernardo... Esqueci o nome dele, mas o Bernardo alguma coisa. Eu também como o cara do Porsche, que matou o motorista de aplicativo. Porque eles são casos mais, como eu posso dizer, mais atuais, entre aspas. E esses casos são mais antigos, então a gente tem mais... Eu não diria que mais coisa do Ministério Público. Acho que mais tempo. Não sei. Mas eu quero muito uma segunda temporada. Eu comprei o livro de Tremembé, do Ulisses. Acho que eu comprei no mesmo dia que eu já assisti a série. Eu não lembro quando o livro saiu, mas eu comprei no mesmo dia que eu terminei a série. E pra quem gosta de caso criminal, é uma série, tipo assim, muito recheadinha. Muito. Você literalmente vê o que acontece lá, você... Pra mim, assim, trocando de assunto rapidinho. Pra mim, a melhor coisa dessa série foi eles começarem todo o episódio, eles começavam com um crime. O primeiro, eu acho que, se não me engano, é o da Suzane. O segundo, eu não vou lembrar qual que é. Não sei se o segundo foi o do... Eu não sei se o segundo foi o da Elise ou se foi o da... O dos... Não foi o da... Não vou lembrar. Mas eu vou deixar aqui... Vou deixar em algum lugar aqui, ou aqui no meio da frase, qual foi a ordem que começou. Porque eles fizeram uma... Não é assim, não mostra exatamente tendo a reconstituição dos casos. Tipo assim, mostrando um corpo ali. Não. Dá pra entender o que aconteceu e a gente sabe a história do crime de cada um que tá ali. Mas eu achei muito interessante. E aí depois eles voltam pra prisão mesmo. E o que eu gostei, acho que foi no primeiro episódio, não no primeiro episódio, ao longo de toda a temporada. De toda a temporada mesmo. Que é eles darem mostra a pessoa, e aí coloca ali o nome da pessoa, o crime que ela cometeu, e acho que, se eu não me engano, não, acho que não teve tempo de prisão. Mas isso é muito interessante, isso eu gostei da série. Eu não tenho muita coisa pra falar ruim da série, porque, sinceramente, eu adorei. Adorei, sim, as escolhas dos atores, que são muito parecidos, principalmente quem fez o papel do Alexandre Nardoni, que eu acho que é o Lucas alguma coisa, não me lembro ao certo. Gostei muito da caracterização da Marina Rui Barbosa como Suzane von Richthofen. Eu não assisti os 3 filmes com a Carla Dias, mas eu vi trechos. E eu vi diversas pessoas falando, inclusive o Ulisses falando, da diferença da Suzane e da Marina para a Suzane da Carla. A Suzane da Carla é antes da prisão, é mais na parte ali da investigação, do crime, como o crime ocorreu antes, então tem uma imagem mais infantilizada. Agora, a Suzane da prisão, a gente vê uma Suzane mais manipuladora, entre aspas, sedutora, porque a gente tem relatos diversos aí que a Suzane namorou muita gente dentro da prisão, policial. Então, agora, eu adorei que eles exploraram não só os casos midiáticos, mas os casos que estão também na prisão de Tremembé. Tem muito assim, se a gente for pegar pra ver os crimes que aconteceram atuais, que a gente pode citar Robinho, eu ia falar o bebê da Porsche, que é o nome que eles falam dentro da prisão de Tremembé, porque ele está na prisão de Tremembé, mas o cara da Porsche que matou o motorista de aplicativo, também poderiam ganhar visibilidade, mas acho que... Eu não sei como eles fariam isso, porque o que eu vi do esquema da Amazon para poder evitar processo dessas pessoas e eles ganharem dinheiro por cima, é que eles pegaram material muito que o Ulisses tinha e muito material que estava no Ministério Público. Para poder conseguir enriquecer mais o roteiro. Para mim é um roteiro muito bom, se eu for pegar assim, de ver os trechos, de ver com detalhe, tipo assim, coisa de câmera, áudio. Quando eu falo áudio, eu lembro muito da trilha sonora, porque é uma trilha sonora tão esquisita que você pensa, gente, quem escolheu o áudio? Foi alguém mexeu ali errado no mixer dos áudios? Porque
Assim, as melhores cenas, você tem uma trilha sonora muito boas. Digo boas no contexto das ações aleatórias. Você, uma hora você tá ouvindo, tá passando mal, outra hora você tá ouvindo da Perigosa, né, na cena da Suzane. Outra hora você vai ter um, não sei se é um forró, não sei se é um forró, um axé. Muito bom. Aí numa hora tem uma música de internacional, tipo assim, triste. Gente, fiquei assim, meu Deus. E se a gente pegar agora, saindo completamente do assunto, que eu estou sentindo que eu desaprendi a gravar vídeo, mas que tudo que eu tô falando tá meio perdido, mas eu acho que é assim que eu faço mesmo. Eu nem lembro. Mas uma coisa que a gente pode pegar é o pós-série, pós-repercussão da série. Que a gente teve duas manifestações, três, na verdade, manifestações em relação. Na verdade, quatro, porque a gente vai puxar também duas pessoas de uma parte só. Que foi o pronunciamento do Christian Cravinho sobre algumas determinadas cenas, que ele fala ali que é mentira, e aí o Ulisses, ele mostra troca de cartas, né, porque a gente tem alerta de spoiler. Alerta de spoiler não, porque tudo que já saiu na mídia, tudo que já saiu no TikTok, eu acho que já não é mais spoiler. Mas na penitenciária de Tremembé, o Christian Cravinho ele teve um relacionamento com outro homem, e a série retrata sobre isso. E aí o Christian fala lá se pronuncia, porque numa parte da série, eu não vou lembrar que episódio que é, se é o quarto, se é o terceiro, tem uma cena envolvendo uma calcinha. E aí o Christian se manifestou dizendo que essa parte era fake, era tudo mentira, era a invenção da cabeça do Ulisses. E aí o Ulisses se pronunciou não, postou a carta que foi trocada entre o Christian e um detento, que era o namorado dele, e a tal calcinha que foi usada, que é diferente da série. E aí, poucos tempos depois, quem veio se pronunciar numa live foi o próprio detento que teve um relacionamento aí, acho que de 1 ano, com o Christian. Então, acho que aí, outro pronunciamento que a gente teve foi de, se eu não me engano, Elise Matsunaga. Se pronunciou através do seu advogado com vídeo, agradecendo os fãs que ela tem sobre as mensagens de apoio, as mensagens de carinho que ela foi recebendo. Ela também se tornou um pouco, acho que em 2021 ela se tornou trend no TikTok, né, com aquela famosa frase, antes Elise Matsunaga do que Elisa Samúdio, envolvendo dois crimes aí que aconteceram. E a gente teve mais recentemente o pronunciamento da Suzane Richthofen, que reabriu a sua loja de confecção no Instagram, eu não vou lembrar qual o nome dessa loja, também não quero saber, e se manifestou num texto nos stories agradecendo os fãs pelo carinho e mensagem de apoio, e aí que ela tá fazendo a publi dela já, dos sapatos que ela confecciona à mão. Então a gente vê que, de um lado, eles não podem ganhar dinheiro com isso, apesar que a Suzane Richthofen já tentou processar Ulisses, não pela série, mas por uma outra coisa, acho que por alguma coisa do livro que ele lançou dela, e perdeu. Eu não sei se foi ele ou se foi a Globo, que ela teve que pagar 30 mil reais, eu não sei se pagou também. Mas a gente vê que eles estão tentando de alguma forma, acho que mais a Suzane mesmo, de conseguir dinheiro através dessa série. Isso é errado? Sim, mas eles não podem falar da série, então eles fazem as publis deles e compra quem não sei, quem é um pouco louco. Mas, ao todo, a minha nota pra série foi 5 de 5. Porque eu achei muito boa. Como eu falei pra vocês, eu sempre tive curiosidade de saber como era a rotina desse povo lá na presídio de Tremembé. E quando eu vou pra Pinda, eu sempre passo. Então é uma coisa que eu sempre passo por lá e eu acabo vendo e falo, cara, como é que deve ser lá dentro? Como é que deve você... Desculpa o que eu vou dizer agora. Mas como é que você deve conviver com Elisa Matsunaga, Suzane Richthofen, Ana Jatobá? Cara, como é que deve ser isso? E outra, quando anunciaram a série, eu fiquei pensando, cara, como é que eles vão... Na verdade, tem um erro nessa série, mas aí a gente fala depois que falar disso aqui. Como é que eles vão fazer a coisa do Gugu? A entrevista do Gugu com a Suzane e com a Sandrão. E aí vem meu ponto negativo. Cara, pegaram um ator pra fazer o Gugu que... Gente, aquilo ali é o Gugu magro. O Gugu, ele era mais gordinho, né? Se a gente for falar assim. Mas, como é que eu posso dizer?
E botaram um cara, literalmente um palito pra fazer ele. Uma peruca assim, ó, mequetrefe, mas ao todo. Eu acho que, assim, no geral a série é muito boa. Se for seguir uma leva de outros crimes, de outras séries, essa é uma série muito mais dramática. Porque a gente viu ali que é true crime mais ficção. Tem umas partes ali que são ficção porque a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu. Então, não é uma série 100% real, true crime, até porque a gente tem uma ficção de alguns nomes que não podem ser colocados, como é o caso da Cássia, da Poliana, que os nomes reais delas não podem, porque daí sim dá processo. Mas no geral é uma série muito boa. Muito boa pra caramba. E se eu puder, eu assisto de novo, porque é muito boa. Você prende, ela é uma série que você prende do primeiro minuto do primeiro episódio até o último minuto do último episódio. Por isso que eu fico querendo mais ver essas séries. É muito bom. Então, eu deixo de recomendação pra vocês essa série. Deixo de recomendação eu não sei se é série ou documentário, que a Netflix lançou sobre o caso da Eloá e do Lindenberg, que ele está em Tremembé. E eu acho que é isso, gente. Um beijo, curte, compartilha, comenta, mande para seus amigos que gostam de True Crime também. E é isso, até o próximo blog com Isa Toledo. Eu sou Isa Toledo e é nóis! Tchau!